Muito bem, caros amigos e irmãos, este é o nosso segundo episódio da série Cadeia Temática dos Sete Reis. Você deve ter percebido, vendo o vídeo anterior, que esta trata-se de uma proposta diferente de estudo, visto que abordamos o texto bíblico pelas características interpretativas próprias do texto em si mesmo. Assim, quanto característica de escrita, nós vimos que João padroniza as suas informações pela apresentação do que ouviu e então viu. Ou seja, ele ouve alguma coisa e então finalmente vira e vê uma outra coisa. Duas descrições distintas, por sua vez, tratando-se de temas semelhantes, ou seja, duas maneiras sinonimadas de expressar o mesmo ser, a mesma essência. E diante dessa ferramenta, concluímos com segurança, portanto, que a besta é uma representação simbólica de todos os reinos do mundo, dentre os quais alguns reinos acabam emergindo como cabeças sequenciadas em número de 7, exercendo influência sobre os demais ao longo da história, e isso contra Deus e o seu reino. No episódio deste dado momento, estaremos a tratar, portanto, outra característica própria de escrita de João e que vai então nos conduzir na percepção mais específica e segura do que se tratam essas cabeças e como constatá-las mais propriamente a partir do texto. Bem, o nosso presente estudo, então, intitula-se Vínculos Linguísticos, Temáticos e Estruturais de Apocalipse 17 e as Cabeças da Besta, onde trabalharemos algo indispensável para uma interpretação orientada não por especulações criativas ou aleatórias, mas por indicadores que emergem do próprio autor bíblico. Dessa feita, o princípio aqui apontado é o princípio das alusões ou das construções interpretativas por meio de correspondências verbais, temáticas e estruturais. Com a apresentação dele, você vai perceber que realmente trata-se de um procedimento essencial, imperativo, que nós não podemos dispensar de forma alguma. Para a identificação das cabeças, como aqui está descrito, primeiro nós temos que entender como é que funcionam os indicadores de repetição ou continuidade dos temas e assuntos bíblicos. Toda interpretação, caros amigos, toda interpretação sólida e assertiva, ela se estabelece na percepção de repetições. Toda repetição constitui, por sua vez, uma reiteração comumente seguida de acréscimos informativos, de agregamentos novos, que por sua vez são indispensáveis para essa compreensão temática. Nós vamos ver agora aqui um exemplo e através dele certamente a coisa ficará mais clara, o conceito ficará mais fácil de assimilação. Vamos ao próximo slide e vamos ver um exemplo desse conceito que estamos aqui mencionando. Temos aqui, portanto, este exemplo diante de nós de como operam os vínculos linguísticos, temáticos e estruturais, ou seja, como que as passagens por correspondências paralelas em temas, em termos e em estruturas ajudam a compreensão mais clara do assunto que está sendo carregado através deles. Isso numa proposta aqui de intratextualidade a princípio, tomando-se por exemplo uma passagem bíblica de um livro, duas passagens bíblicas de um mesmo livro, de um mesmo capítulo, como é esse caso aqui. Então nós temos aqui de segmentos A até o segmento E. Nós temos as passagens, os versos de 12:6 e 12:14. Então nós temos no segmento A mulher que foge, no verso 6 e no verso 14, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse. No segmento B diz que ela vai ao deserto no verso 6, no 14 também até ao deserto. No verso 6, onde lhe havia Deus preparado lugar. No verso 14, por sua vez, ao seu lugar. O segmento D diz, no verso 6, para que nele a sustentem.
o D do verso 14, aí onde é sustentada. O E do verso 6, durante 1260 dias, e por sua vez o E do verso 14, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Por essa disposição aqui paralela, por uma simetria aqui perfeita, nós podemos interpretar tranquilamente que o ato de fugir é reapresentado como sendo uma mulher recebendo asas de águia para voar, de que ela será sustentada por Deus, de que vai até o lugar, esse lugar o deserto, e por esse mesmo método de disposição por correspondência paralela, a gente percebe que em 1260 dias é reapresentado mais uma vez na perspectiva de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Notem que esse princípio realmente promove uma interpretação intratextual própria do escritor bíblico e nós podemos, portanto, trafegar com absoluta segurança em nossas conclusões. Por isso, de fato, é muito importante a aplicação desse princípio característico de escrita de João, de escrita dos profetas e personagens, autores bíblicos. Bem, algo que cabe avaliar agora é se esse princípio seguro, esse princípio claro de interpretação indicada pelo próprio escritor ou pelo próprio texto bíblico, se ele também opera de maneira intertextual, de maneira interbíblica, de um livro bíblico a partir dele para um outro livro, se essas pontes são estabelecidas e, por sua vez, oferecendo assim uma interpretação, como disse anteriormente, não aleatória, uma interpretação não especulativa, mas uma interpretação própria, com segmentos seguros a partir do material bíblico. Então nós temos aqui uma passagem que vai realmente se encarregar de evidenciar para nós a viabilidade e indispensabilidade dessa prática. Colocando-se, portanto, Apocalipse 13 ao lado de Daniel, capítulo 7, percebemos que essas ideias alusivas, que esse pano de fundo de onde João tira as informações, acham-se estabelecidos de maneira muito sólida quanto uma ferramenta de interpretação interbíblica. Olha bem, em Daniel capítulo 7, nós temos tudo quanto João ele precisou para informar o que foi informado em Apocalipse 13, desta feita como uma repetição agregada de novas informações. Então, no capítulo 13 de Apocalipse diz que os animais, que uma besta subiu do mar. Em Daniel capítulo 7, 4 animais sobem do mar. Em Apocalipse 13, diz da besta que tem 10 chifres. Em Daniel capítulo 7, um quarto animal, um quarto reino, possui 10 chifres. Em Daniel, ou melhor, em Apocalipse capítulo 13, temos uma besta com uma boca blasfema. E no capítulo 7 de Daniel também uma ponta pequena, com uma boca muito insolente. Em Apocalipse 13 temos uma besta semelhante ao leopardo que volta, ou que aparece anteriormente em Daniel capítulo 7 também. Temos a besta com pés de urso, que por sua vez é o segundo animal numa escala de 4 animais em Daniel 7. A boca da besta do Apocalipse 13 é de leão, outra vez Daniel capítulo 7, o primeiro animal que surge do mar. Em Daniel capítulo 7 tem uma ponta que faz guerra contra os santos e prevalece contra eles. Em Apocalipse capítulo 13 também, essa besta faz guerra aos santos e os venceu, é dito no verso 7. Daniel capítulo 7 diz que a ponta pequena proferiria palavras contra o Altíssimo. Nós temos Apocalipse 13, a besta blasfemando contra Deus e contra o seu nome. Ainda em Daniel 7, a ponta pequena magoaria os santos do Altíssimo. Mais uma vez, Apocalipse 13 diz que ela blasfema contra os que habitam no céu, evidentemente, os seres celestiais que estão no céu, bem como todos aqueles que são aqui na terra categorizados como num relacionamento de fé, de aliança com Deus.
É uma expressão aqui que favorece também aqueles que estão salvos, embora aqui na terra já são ditos como que habitando no céu. De igual modo, a expressão os que habitam sobre a terra em Apocalipse é um termo técnico para aqueles que estão em peleja, em rebeldia contra Deus, estão perdidos. E ainda nós temos no Daniel 7 os santos entregues à ponta pequena por 3 tempos e meio. Em Apocalipse 13, a besta recebe autoridade para agir, para atuar, especificamente contra os santos, por 42 meses. Então, notem aqui, amigos, é absolutamente confirmado, notório, que nós estamos tratando do princípio de repetição, ampliação, do princípio de alusões, de correspondências paralelas, que aqui nesse caso opera de maneira interbíblica, interbíblica de um livro para um outro livro bíblico. Bem, até aqui então nós podemos notar com evidência João dizendo que está construindo a partir de Daniel capítulo 7, que ele está desenvolvendo, que ele está tratando daquilo que já teve sua origem no livro de Daniel. A consciência e uso responsável disso daqui, amigos, a consciência e uso honesto dessa percepção é algo de que nós não podemos abrir mão para a compreensão e interpretação bem alicerçada da passagem bíblica, do texto bíblico e, portanto, em consciência dessa ferramenta que nós já vimos opera tanto intra quanto intertextualmente, opera também interbiblicamente, um autor mantendo diálogo com o que outro autor já havia estabelecido previamente, em posse dessa ferramenta interpretativa, é que nós voltamos à nossa questão inicial. E quanto às cabeças da besta de Apocalipse 17? Haveria nesse capítulo algumas indicações linguísticas, temáticas, estruturais, para identificarmos então, enumerarmos as cabeças da besta. Esse princípio, de fato, é possível percebê-lo no capítulo 17 de Apocalipse? Esse será, portanto, o tema e o conteúdo do nosso próximo encontro. Um forte abraço a você, que Deus o abençoe muito e que você continue sendo acrescido da compreensão e de como buscar a compreensão do texto bíblico, da palavra de Deus. Forte abraço, até o nosso próximo encontro.